recado para o professor, né? Que o professor ainda não jantou. Oh, boa noite, então, tudo bem? A Tati aqui estava dando uma vontade no professor e nos colegas, que o professor ainda não jantou, só vai jantar lá pelas 11 horas da noite, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar a nossa disciplina. Gente, eu estou há 3 semanas sem ver vocês. Semana passada foi feriado, na outra semana foi prova, então faz 3 semanas. Gente, que saudade de vocês, de verdade, saudades mesmo. Estou sentindo falta, fiquei sentindo falta, mas eu vou confessar para vocês que eu adoraria estar dando aula presencial para vocês agora, né? Mas a situação vai e volta, vai e volta. Vocês viram como está na Europa? Está voltando tudo de novo na Europa. A única diferença é porque, como eles agora conhecem bem a teologia, o comportamento da doença, tem menos gente morrendo. Mas, inclusive, a Alemanha está batendo recorde de número de infectados por dia, a França está batendo recorde de número de infectados por dia. Mas, como a gente conhece melhor o comportamento da doença, depois que começa a dar sintomas, então eles estão conseguindo fazer com que morra menos gente. Isso não significa que a gente pode deixar tudo de qualquer jeito, né? Então vamos ver, já estamos na segunda metade de outubro, vamos ver o que vai dar, né? Enquanto isso, a gente vai tentando fazer o nosso melhor trabalho aqui com vocês. Então, como que vai ser a nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje vai ser meio corrida, porque a gente vai dar devolutiva da prova, então eu vou apresentar um documento aqui com todas as questões, e qual é a afirmativa correta, tá? Então, eu vou explicar questão por questão, questão por questão. O legal da devolutiva não é só você ver se o professor errou a questão, né, para ganhar um pontinho a mais, etc. O legal da devolutiva é ver onde que o aluno errou, o que ele pode fazer para a próxima prova para ir melhor ainda, né? E serve como revisão também. Ah, mas eu vou passar direto, professor. Mas, gente, o conhecimento nunca é demais, eu sempre falo isso. Então, toda vez que a gente discute algo, você está abrindo mais caminhos no teu cérebro, no teu hardware, né? No teu computador e adquirindo maior capacidade de discussão, maior capacidade de raciocínio em cima de um certo assunto. Gente, em primeiro lugar, de coração, sem puxar o saco, sem nada, porque quem é meu aluno sabe que eu pego no pé também quando é necessário, mas eu elogio também quando o aluno ou a turma merece o elogio. E agora vocês com certeza merecem um baita elogio. As notas foram muito, muito boas. Na prova, valendo de 0 a 6, a média da turma inteira foi 5,1, tá? Então vocês estão de parabéns. E os trabalhos foram bons também. Alguns trabalhos melhores do que outros, tá? Eu quero lembrar para vocês que tem a devolutiva do trabalho lá no próprio sistema, tá? Quem entregou o trabalho passa isso para o resto da equipe, para prestar atenção aonde que pode fazer melhor para outros trabalhos, né? E essas coisas vocês devem guardar bem, porque essas observações que os professores fazem sobre os trabalhos também servem não só para trabalho de disciplinas, mas o próprio TCC que vocês vão fazer ano que vem. Prestem atenção, ano que vem já é o TCC, hein, gente? Como o tempo passa rápido, né? Então, tomem cuidado, prestem atenção e vejam lá. Eu vou apresentar a prova agora. Eu queria... Franciele, apareceu só uns quadradinhos para mim. O que significa isso, Franciele? Não entendi. Pessoal, eu vou apresentar a prova, tá? Eu sempre falo, gente, eu posso estar errado em alguma questão? Claro que eu posso. Não existe professor perfeito na face da Terra. A gente faz a prova, eu verifico várias vezes
se a questão foi bem feita, se a resposta... Ah, TCC, exatamente. Se a resposta que eu marquei como correta está correta, se aquelas incorretas estão realmente incorretas, se não tem dubiedade, uma interpretação meio assim atravessada, eu verifico tudo. Mas eu posso errar. A única coisa que eu peço, se por acaso alguém quiser fazer uma observação sobre uma pergunta, que prove para mim que aquela pergunta está errada, que aquela pergunta está dúbia, tá? Se ela estiver errada, se ela estiver dúbia, eu não tenho nenhum problema em anular a questão. E deixando claro, sempre quando eu anulo uma questão, eu não redistribuo a nota nas outras questões, mas eu dou para quem errou aquela questão, quem acertou não, né, óbvio, mas quem errou aquela questão, daí eu dou a pontuação relativa a aquela questão. Então, de parabéns pelas notas, alguns alunos estão enforcados com falta. E eu vou dizer para vocês, inclusive, está gravando aqui, que eu não entendo o porquê de estarem enforcados por falta. Porque no nosso caso, agora em ensino remoto, né? Não é ensino à distância, lembrem-se, é ensino remoto. Vocês, para terem presença na aula, têm que responder à atividade de frequência. E ela fica uma semana aberta, até o dia anterior da próxima aula. Então, no caso de vocês, comigo, a atividade de frequência fica sempre aberta até domingo, 23 horas e 59 minutos, tá? Então, tem alguns poucos alunos, mas tem alguns alunos que estão enforcados com falta. Tomem cuidado. Não é porque ensino remoto que alguém vai passar a mãozinha na cabeça, etc. Todo aluno tem que ter a sua responsabilidade também. Lembrem-se que vocês são quase profissionais. Então, cultivem essa responsabilidade desde já. Uma das coisas que o mercado chuta para fora é um profissional sem responsabilidade. É um profissional que não se importa com os seus, no caso dos biomédicos, com os seus pacientes, tá? Então, vamos mudar um pouco essa cabeça aí, gente? Vamos toda semana fazer a nossa atividade de frequência. Sempre quando eu chego no final da aula, eu dou uma lembrada quanto a isso. Tá certo? Então, vocês sabem que quando eu estiver compartilhando a prova, eu não vejo vocês, mas vocês podem dar um grito. Professor, tem uma discussão sobre esta questão. Então, daí a gente vê se essa discussão procede ou não. Tá certo? Então, vamos começar com a nossa devolutiva, né? Eu tenho a prova aqui. Exatamente. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que o sistema, ele embaralha as questões. Tanto uma questão em relação à outra, quanto alternativas dentro da questão. Então, a questão 1 pode ser que seja a questão 5, 6 para um de vocês, 2, 3 para outro, etc. E as alternativas também, tá? Então, a pode ser a B, pode ser a C, pode ser a D, pode ser a E, tá? Então, vamos lá começar, porque a nossa prova teve 15 questões, né? Não foi uma prova exatamente curta. Então, vamos começar logo com a nossa devolutiva. Primeiro, podemos definir poluição ambiental como ação ou, que é a omissão, né, do ser humano, que através da descarga de material e energia, atuando sobre as águas, solo e ar, cause um desequilíbrio nocivo, seja de curto ou longo prazo, sobre o meio ambiente. A poluição deve ser considerada como nociva ao ser humano e ao ambiente onde vivemos. A partir da afirmação acima, qual das alternativas abaixo está correta? Primeiro, aqui a A. Os processos naturais desenvolveram-se durante milhares de anos para absorver substâncias que não eram produzidas naturalmente por outros seres vivos. Aqui o problema é não, né? O meio ambiente se desenvolveu
com substâncias que eram produzidas pelo ser vivo. Por quê? A partir do momento que o ser humano começou a produzir substâncias que eram absorvidas pelos processos naturais, começou a poluição. E aqui faltou ou não, né? Que não eram absorvidos pelos processos naturais. Então, a A tem a ver com a B, inclusive. Poluir e contaminar são antônimos, né? Antônimo é o contrário um do outro? Não. Eles têm até uma pequena diferença, mas, como eu expliquei, a gente usa aqui como sinônimos. O tempo de permanência de um poluente em um ambiente não faz diferença sobre o seu poder de alteração no meio. Claro que faz diferença, e muita, ainda mais se ele ficar liberando poluentes no meio ao longo do tempo. E a E, que é a alternativa correta, como exemplo de fontes antropogênicas, antropo, ser humano, gênica, criada por, né, fontes antropogênicas de poluição, temos indústrias de veículos. Acho que essa é correta, né? Obviamente. Vamos lá. 2. O nível de produção da atividade humana depende muito dos recursos disponíveis para isso. O que os pensadores e pesquisadores afirmavam sobre isso? Analise as afirmativas abaixo. Malthus dizia que se a população não for controlada, haveria escassez de alimento. Nossa, gente, isso ele já falou no começo do século XIX, há 200 anos, mais de 200 anos atrás. Tá? É complicado isso daí, né? Isso se deveria, ainda segundo Malthus, ao fato de que a população cresce numa progressão geométrica e a produção de alimentos em uma progressão aritmética. Então, uma hora ou outra, a necessidade daquela população por alimentos ia se tornar maior do que a própria oferta de alimentos. Está correto. Harding, na Tragédia dos Comuns, um artigo muito interessante dele, afirmava que a Terra é finita e somente poderia suportar uma população finita. Corretíssimo, né? A Terra tem um tamanho definido e ela tem uma capacidade de prover recursos definido. Por isso, só poderia suportar uma população finita. Logo, a afirmativa 4 está errada. Afirmava que a Terra é infinita e pode suportar qualquer população. Então, estão corretos 1, 2 e 3, a alternativa D de dado. Na questão 4, eu coloquei um pequeno texto retirado da internet sobre a legislação ambiental brasileira. E eu sempre falei isso para vocês, ela é realmente muito boa. O problema que a gente tem no Brasil é principalmente a fiscalização. Para o enfrentamento das questões ambientais, foi criada a legislação ambiental. A legislação ambiental brasileira é considerada uma das mais abrangentes do mundo. Para basear essa legislação ambiental, existem os chamados princípios do direito ambiental. Se lembrem que os princípios são ideias a partir da qual a gente vai desenvolver a legislação propriamente dita. Quais esses princípios estão descritos corretamente abaixo? 1. Segundo o princípio da prevenção, os impactos ambientais já são conhecidos, então deve-se prevenir futuros danos pelo licenciamento ambiental e pelo estudo do impacto ambiental. É correto. Prevenção, eu já conheço os danos. Então, quando eu for fazer alguma atividade, construir uma empresa, etc., eu já vou fazer isso pensando naqueles danos, possíveis danos que eu já conheço. No princípio da responsabilidade, o poluidor responde por suas ações ou omissões em prejuízo do meio ambiente. Ó, meu amigo, se fez, tem que responder por isso, né? E lembrem-se que a dosimetria, então, ela é dada pela Lei de Crimes Ambientais. No princípio do limite, a administração pública tem como obrigação estabelecer os parâmetros máximos e mínimos de poluição. Ótimo, isso daí. Lembrando de um toque que eu dei para vocês, né? Sempre quando a gente fala de parâmetros máximos, então é uma coisa ruim. É o máximo que você pode jogar no meio, senão depois explode tudo. E parâmetro mínimo é uma coisa boa, ó, tem que ter no mínimo isso para o meio ambiente funcionar. E 4, no princípio do poluidor pagador, quem poluir o meio deve pagar para fazê-lo. Ótimo, certíssimo. Então,
A alternativa correta é E. Todas as alternativas, as afirmativas estão corretas. Olha que legal. A legislação ambiental brasileira é baseada em 3 abordagens diferentes, com diferentes ações sobre os agentes poluidores. E essas abordagens é que definem o funcionamento de todo o escopo da legislação brasileira. Então, os princípios junto com as abordagens. Quais são essas abordagens? Ligue a primeira coluna com a segunda e responda qual a sequência correta. Então, fica lá. A sequência correta é da alternativa A. 1, 2, 3 e 3. Então, origem, geração e disposição é onde que eu provoco, onde que eu tenho a produção e da onde vai se originar uma parte da poluição. Então, regulamentação dos locais de produção. Limite de emissões e uso de materiais perigosos é regulamentação de produto. Lembre-se, eu dei o exemplo de uma indústria automobilística produzindo carro, né? Eu acho que é o exemplo ideal. Então, quando eu estou falando de regulamentação de locais de produção, eu estou falando da indústria, aonde tem a origem, onde se gera e onde se dispõe resíduos. Daí eu produzo o carro. Então, a ideia é, a indústria tem que ser limpa e o carro, quando for usado, também tem que provocar o menor dano ambiental possível. Então, 2. É mais fácil controle na origem e recuperar o meio ambiente, limitando atividades, os 2 são 3. Regulamentação das condições ambientais. Então, assim, gente, principalmente limitando atividades. Quando eu digo, olha, você só pode construir indústria aqui, então eu estou limitando. Só pode aqui, lá no outro não pode, porque aquela área a gente tem que preservar. 5. A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade. E olha, apesar das chuvas que deram nos últimos tempos, pessoal, a gente ainda está em crise hídrica aqui em Curitiba. Até foi um dos motivos de eu ter colocado esta pergunta, de ter feito essa pergunta. Então, essa preocupação é considerada por alguns especialistas como o maior desafio desse novo século, né, do século XXI. Não é tão novo assim, mas... No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta é investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento da água de que dispomos hoje. A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas da água. Para cada uso de água, necessitamos essa água com certas características. Então, em relação a esses usos, ligue a primeira coluna com a segunda. Então, a sequência correta é 3, 1, 2 e 3. Então, sem substâncias tóxicas, irrigação, você não vai para as plantas e a gente vai comer essas plantas. Entra em contato com a matéria-prima, lá abastecimento industrial. Inclusive, pode fazer parte do produto, né? Como cerveja, por exemplo. Necessidade de proteção dos equipamentos. Isso é típico da geração de energia. Senão, aquelas grandes turbinas, elas vão se desgastar muito rápido. E não pode ter organismos patogênicos. De novo, a mesma coisa que substâncias tóxicas, irrigação 3. Porque senão, vai nas plantas e daí a gente vai consumir estas plantas. Pergunta 6. O tratamento de água é muito importante para que a população receba água de boa qualidade, sem poluentes tóxicos ou que provoque outros tipos de doença. Uma das coisas que a gente faz, se lembram, lá no começo do tratamento de água, é colocar sulfato de alumínio. Qual seria a função de ser sulfato de alumínio? E a resposta correta é logo A, fazer a retirada de partículas sólidas. Lembrem que o sulfato de alumínio, ele vai se ligar às partículas sólidas e fazer uma bola de neve, né? Vai aumentando, aumentando. É o processo de coagulação e floculação. Então, ele vai fazendo os flocos, quando eles ficarem pesados, eles caem formando lodo lá embaixo da piscina. Fazer a desinfecção é o cloro, prevenir cáries é o flúor, e aumentar ou diminuir o pH, a gente faz com cal, né? Cal é para aumentar o pH, né? A gente dificilmente diminui o pH. Vamos lá, pergunta 7. Eu fiz um pequeno texto sobre tratamento de água e tal, com base no texto
é o monitoramento do parâmetro DQO em corpos de água de suma importância. Demanda química de oxigênio. E eu já vou dar a resposta aqui, é a D, porque é a própria conceito de DQO, né? Então, mede a quantidade necessária de oxigênio para a oxidação da matéria-prima, da matéria orgânica, por um agente químico. Lembrem-se que tem muitos agentes químicos que eles, em contato com matéria orgânica, eles vão decompor essa matéria orgânica. Isso a gente chama de oxidação. E no processo de oxidação, ele tira água livre tira oxigênio livre da água, da coluna de água. Então, Professor, fale. eu acho que tem alguém querendo entrar. Ah, tá. Então, deixa eu aqui compartilhar. Eu acho que já entrou. Não aparece mais ninguém aqui para mim, para entrar. Joelson, é você que estava querendo entrar? Tá. Quem que falou? Quem que me lembrou? A Maiara está entrando agora. Tá? Tem mais alguém querendo entrar? Não, vamos lá. Então, dando continuidade à nossa prova, tá? Então, lembrem-se que o DQO mede a quantidade necessária de oxigênio para oxidar a matéria orgânica por um agente químico. Então, eu jogo um poluente qualquer, ele pode entrar em contato com a matéria orgânica e oxidar, mas para isso ele precisa de oxigênio, e tira o oxigênio livre da água, empobrecendo a água de oxigênio, tá? É um indicador de doenças contidas na água, isso não tem nada a ver com DQO, né? É característica de despejo de esgoto doméstico? Não, isso é DBO. É normalmente menor que o DBO? Não, é o contrário. O DQO é normalmente maior que o DBO. E raramente precisa ser medido, né? Não, a demanda química de oxigênio normalmente é medida, né? Raramente não é medido, inclusive. Vamos lá, pergunta 8. Entre os diferentes poluentes que podemos encontrar em corpos de água estão os metais pesados e os agrotóxicos. Em relação a esses dois grupos de poluentes, é correto afirmar: o cromo é bioacumulado em organismos? Não, não é bioacumulado. Esse é um dos males o menor, digamos assim. O cromo é extremamente tóxico, mas ele não é bioacumulado. Então, ou ele mata, provoca algum dano, ou a gente secreta ele. Já o cádmio não sofre bioacumulação, pelo contrário, ele sofre, né? Então é um problema do cádmio. O mercúrio provém principalmente de garimpos de ouro, vocês se lembram, né? Eu até mostrei lá, o cara vai fazer a bateia, né? Tem sedimento, tem ouro misturado, faz a bateia, o ouro é mais pesado, e o que for mais leve vai saindo pela bateia, até ficar algumas coisinhas. Ainda tem mistura de ouro com algumas outras coisas. O que eles fazem? Eles jogam mercúrio, que é um metal à temperatura ambiente na forma líquida, e o mercúrio tem uma afinidade grande por ouro, se junta. Daí, mas eu não posso vender ouro com mercúrio, né? Então, eles jogam fogo em cima daquela mistura ouro-mercúrio. Como o mercúrio tem uma temperatura de evaporação muito mais baixa do que o ouro, mas muito mais baixa, ele volatiliza, vai para a atmosfera e só fica o ouro, né? Então, essa é a alternativa correta. D. Os agrotóxicos em geral não têm efeito sobre o peixe, pelo contrário, tem muito efeito, então a gente tem que tomar cuidado. E quanto menor a meia-vida de um agrotóxico, maior é o seu impacto. Não, quanto maior é a meia-vida de um agrotóxico no ambiente, maior é o seu impacto. Vamos lá para a pergunta 9. É de grande importância que façamos uma correta coleta de amostras em corpos de água. Uma coleta imprecisa torna os dados superestimados. Eu vou falar para vocês, gente, eu estou torcendo para a gente voltar para pelo menos ter a nossa aula ali no Rio Barigui. Vai ser fantástica essa aula. Uma má coleta
estragou tudo. Você pode ter o melhor laboratório analítico, vocês podem ser os melhores em analisar a água, uma má coleta estragou tudo, sério, de verdade. Então vamos tomar cuidado com isso. Sobre a coleta de amostras de água em um corpo de água, qual alternativa está correta? Os ciclos diários e semanais não devem ser considerados? Não, claro que deve. Então, o ideal, se eu sei que uma vez por semana cai poluente lá, o ideal é logo em seguida disso. B, deve-se escolher pontos-chave de coleta que sejam representativos em relação à fonte poluidora. Corretíssimo. Inclusive, eu digo para vocês, se vocês veem uma fonte poluidora, conseguem ver, por exemplo, um cano saindo com esgoto, indo direto para o rio, façam a coleta alguns metros antes e alguns metros depois. Sempre. Quando vocês se depararem com essa situação, façam isso. Pode-se coletar somente na superfície? Não. Inclusive, quando a gente for coletar, eu vou mostrar para vocês que a gente tem até um negócio para coletar com peso, para a gente ir até um pouquinho mais fundo e ir tirando até a superfície. A amostra pode ficar estocada por tempo indeterminado antes da análise? Não. O ideal é que vocês peguem e já levem para o laboratório. E qualquer tipo de recipiente pode ser utilizado para armazenamento da amostra? Não. Na dúvida, gente, inclusive eu mostrei lá uma tabela para vocês. Na dúvida, sabe o que vocês fazem? Na dúvida, pega recipiente de vidro âmbar. É o ideal. Não sofre ação da luz e o vidro não interage diretamente com a substância. Vamos lá, pergunta 10. Eu coloquei um pequeno texto sobre a lei de saneamento básico e vamos falar de tratamento de esgoto. No tratamento de esgoto, tratamento terciário, lembre-se, tem o preliminar, o primário, o secundário e o terciário. E o terciário no esgoto não é obrigatório, infelizmente, no Brasil. Ele normalmente está ligado a alguma ação muito específica, não é um tratamento geral. Então, no tratamento de esgoto, o tratamento terciário tem várias funções bem definidas. Entre elas estão, vamos lá. 1. Remoção de material orgânico por ação bacteriana. Não, isso ou é o tratamento primário ou é o secundário. Com certeza, o secundário sempre tem remoção de material orgânico por ação bacteriana, seja de forma anaeróbia ou aeróbia, tá? Gradeamento de resíduos mais grosseiros. Não, isso é o tratamento preliminar, né? Remoção de fósforo e nitrogênio da água. Sim, quando a gente tem altos níveis de fósforo e nitrogênio, tanto o preliminar, quanto o primário, quanto o secundário não tiram isso. Então, eu tenho que fazer um tratamento terciário para tirar fósforo, um tratamento terciário para tirar nitrogênio. Então, tá certo. Decomposição aeróbia ou anaeróbia da matéria orgânica. Não, isso é o primário ou secundário. E desinfecção final, sim, principalmente usando radiação ultravioleta, UV, se lembram disso? Para a gente acabar com o DNA dos micro-organismos patogênicos. Então, a resposta correta é letra E. São a 3 e a 5. Vamos lá para 11, então. Já estamos na pergunta 11. Nos últimos 300... coloquei lá um textozinho. Analise as afirmativas abaixo. Meio ambiente é tudo que cerca ou envolve os seres humanos? Corretíssimo. Lembre-se que meio ambiente é a casa de vocês, é o jardim de vocês, é o bairro de vocês, é a cidade de vocês. Meio ambiente não é só floresta amazônica, Mata Atlântica, Pantanal, que está pegando fogo ainda, né? Meio ambiente é tudo, inclusive isso daí. Não podemos considerar o ser humano como parte do meio ambiente. Somos parte do quê? Somos alienígenas? Até alienígena faz parte do meio ambiente, gente. Somos sim, tá? Somos o ser vivo com maior capacidade de mudança da paisagem, com maior capacidade de raciocínio, mas ainda somos seres vivos e fazemos parte do meio ambiente. Então tá errado.
Meio ambiente artificial pode ser encontrado em regiões autossustentadas. Não, isso é meio ambiente natural. E daí, a quarta, meio ambiente artificial é dividido em fabricado, caso típico de cidades, e domesticado, que é o caso típico do agronegócio, né? Então, a alternativa correta é D de dado, a 1 e a 4 estão corretas. Vamos lá para a pergunta 12. Então, eu falei um pouco aqui sobre saneamento básico também, então vamos lá. A partir do texto acima, responda: a Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos. Então, fundamento, lembre-se, fundamento. A partir daí que eu vou edificar a minha casa, né? A partir do fundamento. Então, as ideias básicas, a base de tudo que a gente faz com recursos hídricos no Brasil hoje. A água é um bem de domínio particular, não. A água é pública. Mesmo para explorar água no meu terreno, eu tenho que pedir permissão para o órgão de proteção ambiental. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Exatamente. A água potável, a água doce, a gente tem uma quantidade limitada. E ela tem valor econômico, tanto que a gente paga. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é a agricultura. Não, não, não. Se faltar água, a prioridade é para ser humano e dessedentação de animais, né? Tirar a sede de animais. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Certíssimo. Então, se eu puder gerar energia, levar água para o ser humano, tirar sede de animais, fazer lazer, etc., ótimo. E a bacia hidrográfica é unidade numérica, não tem nada a ver com numérica, é unidade espacial para a implementação da política nacional. Então, as corretas são a 2 e a 4, a alternativa é D de dado. Pergunta 13. Olha que legal essa pergunta, gente. Eu gosto muito dessa pergunta. Gostei muito dela. Então, eu dei um esquema aqui, né, de tratamento de água. Eu coloco, no começo eu posso colocar já, eu vou colocar sulfato de alumínio, posso colocar cloro e cal, mas não obrigatório, mas sulfato de alumínio sempre. Daí vai fazer o processo da coagulação, floculação, vai decantar, depois eu passo por filtro de areia, daí eu coloco flúor, cloro e cal, tem o reservatório da própria estação de tratamento de água, vai para o reservatório da cidade e vai ser distribuído, né? Com base nos elementos e nas operações do sistema de distribuição de água representado acima, analise, assinale a alternativa correta. E é logo a primeira, né? A eficiência do sistema de tratamento de água é avaliada mediante a comparação dos resultados a análise das amostras de águas coletadas no ponto 1 e seu monitoramento no ponto 6. Ponto 6 é depois do monitoramento, né? Então, aqui, opa. Ponto 1 é quando eu capto a água. Então, eu faço todo o tratamento, coloco sulfato de alumínio, faço floculação, decantação, filtro, coloco flúor, cloro e cal e meço a qualidade da água. Certíssimo. Tá? Aqui eu não preciso medir depois, até a gente mede para ver se não houve contaminação, etc. Mas a rigor, o que tem que medir é nesse ponto 6. O monitoramento do pH e do teor de cloro residual livre no ponto 7. Não, a gente não mede o cloro residual livre, tá? O monitoramento da qualidade microbiológica no ponto 1 influencia a dosagem do coagulante. Não, o coagulante tem a ver com matéria orgânica, não com qualidade microbiológica. Os resultados de análise de amostras de água coletadas no ponto 9 dispensam condição de potabilidade. Ponto 9 vai para casa das pessoas. Claro que tem que ser água potável. E as etapas físicas do processo, né, que são aqui a decantação e a filtração,
podem ser realizados de maneira alternada, sem comprometer a qualidade da água fornecida em nota. Não, não pode. Tem que ser nessa ordem. Então, a resposta correta é a A. E daí eu dei mais uma figurinha para vocês, bem simples. Olha, pergunta para ninguém errar. Então, fluxo de uma estação de tratamento de esgoto, né? Analisando a figura, conclui-se que a estação de tratamento possui tratamento primário. Olha aqui, ó, decantador primário, claro que tem. Possui tratamento secundário? Olha só, decantador secundário, claro que tem. Possui somente tratamento terciário? Não, nem tem tratamento terciário aqui. Possui somente tratamento primário? Não, tem o preliminar e tem o secundário. Possui tratamento preliminar? Olha aqui, ó, grade desarenador. E possui tratamento terciário? Não, como eu já falei, nem tem tratamento terciário. Então, a 1, a 2 e a 5, né, de 6, estão corretas. Então, a resposta é a D de dado. E, finalmente, a pergunta 15. O tratamento secundário de esgoto tem várias funções bem definidas. Entre essas funções estão remoção de material orgânico por ação bacteriana. Ótimo! Isso a gente faz no tratamento secundário, que pode ser uma decomposição aeróbia, que é muito mais rápida, né? Ou pode ser um tratamento anaeróbio, sem a presença de oxigênio, que é mais lento, gasta menos energia, mas é mais lento, tá? Ou pode ser os dois também, né? Então, a afirmativa 1 está correta. Gradeamento de resíduos mais grosseiros. Não, isso faz lá no tratamento preliminar, olha aqui, ó. Tratamento preliminar. Formação de lodo primário. Não, formação de lodo primário é no tratamento primário, óbvio. E decomposição aeróbia ou anaeróbica da matéria orgânica. Ótimo, exatamente isso. Então, estão corretas as afirmativas 1 e 4, a alternativa A. Esta foi a prova, pessoal. Tudo bem com vocês? Alguma questão sobre a prova? Alguma discussão sobre a prova? Alguém quer colocar alguma discussão em relação à prova? Hein, pessoal? Tranquilo, Tati, ótimo. Já jantou, Tati? Já sim. Então é o seguinte, gente, a média da turma, a prova valia 6 e eu trabalho 4, lembrem-se. A média da turma foi 5,12, tá? Então foi uma média muito boa, vocês estão de parabéns. Inclusive teve alunos, não vou citar quem, mas teve aluno que tirou a nota máxima na prova, tá? Então, de novo, eu gostaria de deixar meus parabéns para vocês. Todo mundo ainda tem condições de passar direto. Todo mundo, tá? Então, é só vocês trabalharem bastante para o próximo bimestre, tá? Esse agora que está começando. E eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. Tá certo? Então, pessoal, qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? Então, essa foi a nossa prova, essa foi a nossa devolutiva. As notas dos trabalhos, lembrando, estão lá no portal, tá? Na entrega dos trabalhos, lá naquela semana. Eu peço, então, que aqueles que colocaram o trabalho, que daí eu avaliei ali, dei a nota e fiz observações para vocês, aqueles que colocaram o trabalho lá, para passar essas observações e a nota para o resto da equipe, para vocês tirarem uma nota ainda maior nesse segundo bimestre, no que tange a trabalhos, tá? Como eu falei, a nossa aula de hoje vai ser um pouquinho maior, né?
mais completa, porque até segundo a reitoria, foi pedido no começo do semestre, para que na aula seguinte à prova, que é o nosso caso agora, a gente desse a devolutiva e matéria nova, até para a gente não perder tempo, tá? Então, agora eu vou começar a apresentar a nossa matéria nova da aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Então, acho que vocês já estão vendo, vou colocar no modo de apresentação. Então, como vocês sabem, a gente está na semana 12, eu até estava consultando aqui meus alfarrábios aqui. A gente está na semana 12 e vamos começar com um assunto muito interessante, um assunto que nos afeta todos os dias, tá? Que é a qualidade do ar. Né? Hoje a gente fala bastante, né, de rinite, por exemplo. Nossa, aqui em Curitiba, quem não tem rinite, olha, se sinta lisonjeado e sorteado por Deus, viu? Porque até eu, que nunca tive problema de rinite, nos últimos 10 anos comecei a ter problema de rinite. Não é grave o meu problema, não é todo tempo o meu problema, mas eu conheço pessoas que têm de forma crônica rinite, sofre o tempo todo com rinite, tá? E a rinite vem do quê? Da poluição do ar. Então é um problema muito sério que a gente tem que começar a analisar de forma mais profunda, principalmente nós que trabalhamos com saúde do ser humano, né? Então, não é só uma questão de análise ambiental, mas é uma questão de saúde humana muito importante. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma introdução à qualidade do ar e na aula que vem vamos ver o que e como analisar. Inclusive, eu vou mostrar a nova legislação de qualidade do ar que foi feita, se não me engano, ano passado, ou final de 2018, aqui no Brasil. A nossa lei anterior era de 1990 e daí agora foi mudada a nossa lei de qualidade do ar, tá? Então vamos começar. Se lembram disso? Lá do colégio, olha que legal. Quando a gente fala de qualidade do ar, pessoal, a gente fala de atmosfera, deste compartimento ambiental da atmosfera. Então, em saúde ambiental, a gente já fala, né? Atmosfera, hidrosfera, pedosfera, litosfera, biosfera, etc. Temos diferentes compartimentos ambientais que todos vão ser importantes para o ser humano, né? Mas eles têm características diferentes. É claro que eles se interrelacionam também. Então, se a gente for se lembrar lá do colégio, na atmosfera, a gente tem várias camadas, né? Indo da superfície do planeta para fora. Lembrando, pessoal, que a Terra é redonda, tá? Deixando bem claro, a Terra é redonda e por isso mesmo ela tem a chamada força da gravidade, onde ela atrai tudo em direção ao centro do planeta. Quanto mais perto do centro do planeta, por exemplo, na superfície como nós estamos agora, maior é a força da gravidade. E o que faz ter a atmosfera? Exatamente essa força da gravidade, que ela segura os gases em volta do nosso planeta. A Lua, por exemplo, não tem atmosfera. Por quê? A força da gravidade da Lua é tão fraca, que ela não consegue segurar os gases em volta do planeta. Não é um planeta, né? É uma Lua, só isso. Em volta da própria Lua. Se a Lua fosse bem maior, tem algumas luas e alguns planetas aqui no nosso sistema solar, que a Lua é quase tão grande quanto o próprio planeta Terra. Então, ela também tem força da gravidade e consegue segurar alguns gases em volta do planeta. Então, quanto mais longe da superfície do planeta, menor é a força da gravidade, menor é a capacidade de segurar esses gases.
Por isso que quanto mais a gente sobe em direção ao espaço, mais rarefeito vai ficar o ar. O que nos interessa é a troposfera, é onde a gente vive, é onde os aviões comerciais andam, etc. Tem uma outra camada chamada estratosfera, logo em seguida da atmosfera, da troposfera, que é onde fica localizada a camada de ozônio, se lembram? O3, que filtra a radiação ultravioleta que atinge a superfície do planeta. Depois vem a mesosfera, a termosfera, e daí já o espaço onde que ficam localizados os nossos satélites artificiais, que é a chamada exosfera, tá? Lembrando que a troposfera, né, a camada mais baixa, principalmente bem perto da superfície, ela é formada basicamente por nitrogênio e oxigênio. Ah, professor, mas tem um monte de coisa. Tem, mas faz uma percentagem bem menor. Então, mais ou menos 91%, né, perdão, 21% da atmosfera, principalmente aqui na troposfera, na parte mais baixa da troposfera, onde que a gente está e tal, né? Tem 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio. Então, nosso planeta é nitrogênio, né, no ar. Mas a gente respira o oxigênio. Tem muitos micro-organismos que respiram nitrogênio, tá? Inclusive, a gente usa isso na agricultura para fixar nitrogênio do ar e translocar para as plantas. E 1% são gases residuais, como dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, metano, que são gases do efeito estufa. Né? Eu sempre falo o seguinte, gente, sabe que milhões de anos atrás a gente tinha animais gigantescos, né? Os dinossauros, toneladas e toneladas, tinham 30, 40 metros de comprimento, etc. Por que naquela época tinham animais tão grandes? Inclusive as libélulas eram deste tamanho, gente. Deste tamanho, não estou brincando. Algumas chegavam a ter 50 centímetros entre a ponta de uma asa até a ponta da outra. Libélula. Já pensou uma libélula dessas perto de vocês? Eu, que sou entomologista, minha formação inicial é estudo de insetos, eu ia sair correndo para o outro lado, viu? E eu sei que a libélula não faz mal nenhum para a gente, tá? Mas por que tinha animais tão grandes? Porque o teor de oxigênio era bem maior do que é hoje. Se não tivesse havido aquele meteoro que levantou poeira e tal, matou tudo, provavelmente ao longo do tempo os dinossauros também iam desaparecer por causa que o conteúdo de oxigênio diminuiu ao longo dos milhões de anos. E para que a gente usa o ar, gente? Para respirar, professor. Claro, óbvio, e esse é o uso mais fundamental de todos, né? Uso metabólico natural pelo ser humano, animais e vegetação. Respira oxigênio, libera CO2, né? As plantas também. Durante o dia, elas fazem processo de fotossíntese, onde que elas respiram CO2 e liberam oxigênio. Mas à noite é o contrário. É o processo de respiração, onde elas respiram oxigênio e liberam CO2. Fenômenos meteorológicos naturais, né? Calor, frio, chuva, granizo, furacão, tufão, tudo isso daí acontece na atmosfera. E uma série de coisas que o ser humano precisa. Por exemplo, comunicação através de satélites, transporte através de aviões, motores de combustão interna, os nossos carros, né? Os nossos carros, o que acontece? Eu tenho uma câmera aqui onde que eu jogo o combustível, gasolina, quase como se fosse uma névoa. E daí tem a vela de ignição, ela vai soltar uma faísca. Mas lembrem-se que aquilo, para pegar fogo e explodir, precisa de oxigênio. Então, aqui precisa entrar oxigênio, por onde entra a mistura de ar e combustível.
por aqui. E daí, quando acende a faísca, aquilo com oxigênio e combustível explode e esse pistão vai se mexer. Daí, eu fazendo isso repetidas vezes, muito rápido, esse pistão vai fazer assim. E ele vai transmitir esse movimento para as rodas, fazendo o nosso carro andar. Processos industriais, por exemplo, aqui em Curitiba ainda tem, mas vai fechar, uma empresa que retira nitrogênio do ar, tá? Entre outras coisas, não é só isso que ela faz, ela tira de um ou outro substrato também, mas pode tirar nitrogênio do ar. Isso até foi um processo inventado no começo do século XX por um químico alemão. E esse químico alemão, por causa disso, de pegar nitrogênio do ar e transformar em adubo para colocar nas plantas, ele ganhou um prêmio Nobel de Química. Esse mesmo químico alemão depois foi muito importante para a solução final para tirar a vida de judeus. Então, apesar de ter sido um gênio, inclusive ter ganho um prêmio Nobel, ele usou uma parte dessa genialidade dele para o mal, para uma coisa ruim, o que nunca vai ser apagado da história da vida dele. Ele fez coisas boas, mas tudo isso foi sobrepujado por coisas ruins. E, infelizmente, também o ar é usado como receptor de resíduos. Toda vez que a gente anda de carro, pega um ônibus, anda de avião, queima alguma coisa, a gente está jogando resíduo na atmosfera, no ar. E olha só alguns exemplos para vocês em todos os lugares, né? Temos poluição do ar. Uma dica para vocês, gente: quanto mais escura for a fumaça, mais poluentes tem naquele ar, tá certo? Vamos prestar atenção nisso. E o que é poluição do ar? Vamos começar aqui, olha. Poluição do ar, a gente fala que é a presença ou lançamento na atmosfera de substâncias em concentrações suficientes para interferir direta e indiretamente na saúde, na segurança e no bem-estar do ser humano no pleno uso e gozo de sua propriedade. Olha só, poluição do ar não atinge só a saúde do ser humano, atinge também as propriedades do ser humano. Eu já vou explicar isso, gente, é bem legal, mas bem legal mesmo. E a poluição do ar, ela se dá principalmente, ou ela aparece mais facilmente, principalmente em áreas geográficas limitadas ou confinadas. E eu vou dar um exemplo para vocês, eu acompanhei alguns anos atrás uma dissertação de mestrado de um médico que ele fez em gestão ambiental, mostrando ali na região de Almirante Tamandaré, Colombo, onde que tem muitas empresas que fazem cal. Empresa que faz cal, ela acaba soltando no ar uma substância muito, muito, muito fina. O próprio cal, né? Ele é muito fino. Então, se você vai ali em Colombo, por exemplo, quando você vai para Colombo, de Curitiba para Colombo, antes de chegar lá no centro de Colombo, tem algumas indústrias dessas, você vê o telhado todo branquinho. Então, é esse material muito fino que ele acabou depositando ali, mas ele pode ser levado por correntes de ar em outros lugares. Inclusive, olha aí um assunto para TCC, gente, ano que vem. Correlacionar fontes de poluentes com o aparecimento de doenças. Então, o que esse mestrando fez? Ele localizou as fontes de poluentes, né? No caso, essas empresas de cal. Ele traçou aonde ficam as correntes de ar e foi até em outros lugares e pegou lá nas UPAs, etc., problemas de respiração, por exemplo, né? E correlacionou com a presença dessas correntes de ar em função da origem dessa poluição do ar. É bem interessante, olha, é um tema para vocês fazerem um TCC. Se alguém quiser, pode vir conversar comigo, viu, gente? Sem problema nenhum. Porque
em Colombo e Almirante Tamandaré, o relevo é bem quebrado, né? Então, a gente tem muitos vales por onde tem correntes de ar que levam os poluentes de um lugar para o outro, tá? Eu falei para vocês que a poluição do ar está aqui, olha, em concentrações suficientes para interferir diretamente ou indiretamente na saúde, segurança e no bem-estar. Então, a poluição do ar pode provocar muitos danos. Ah, gente, isso vocês sabem, então, ou muito melhor do que eu, né? Danos à saúde, doença aguda ou morte. Doença aguda é aquela que pega e já bate na pessoa, né? Ou até chegar à morte. Eu já vou mostrar algumas coisas para vocês. Doença crônica é o caso da rinite, né? De rinite crônica. Toda vez que tem poluição do ar, um pouquinho maior, a gente já fica com problema. E é claro que poluição do ar pode provocar encurtamento da vida ou danos ao crescimento, né? Nem se fala alterações de funções fisiológicas, né? Que vai atuar em todo o resto. Por exemplo, o poluente pode entrar no lugar do oxigênio e daí a hemoglobina não transporta mais oxigênio. Pode dar irritação sensorial, desconforto. Tem muitos lugares que o problema é o odor, é o cheiro. E também pode dar prejuízo à visibilidade. Já vou mostrar um caso bem legal. Olha, gente, aqui é uns dados de alguns anos atrás, mas isso só para vocês terem uma ideia. Os 10 países onde mais morrem pessoas vítimas de poluição do ar. Saiu um artigo, se não me engano, na Lancet em 2017, mostrando que morrem 13 milhões de pessoas por ano no mundo inteiro por causa da poluição do ar. Bom, agora com a pandemia, diminuiu a poluição do ar, com certeza vão morrer menos pessoas. Mas olha, gente, em torno de 1 milhão de pessoas por mês no mundo inteiro. A gente já perdeu 1 milhão de pessoas para a Covid-19, né? Mas em quantos meses? Poluição do ar mata isso por mês. Então a gente tem que levar a sério a poluição do ar, tá? Por favor, pessoal. A poluição do ar também pode provocar danos aos materiais, por abrasão, por exemplo, deposição e remoção, ataques químicos diretos e indiretos, assim como corrosão eletroquímica, né? Então, quando eu tenho poluentes do ar, eles são substâncias químicas. À medida que eles encostam em algo, eles podem reagir. Pode ser pedra, madeira, aço, vidro. Então, eles vão reagir descaracterizando aquele material de origem. Eu já vou mostrar alguns exemplos bem legais para vocês. É claro, gente, como toda reação química, e vocês já tiveram química, vocês sabem disso, que eu preciso de uma série de condições ambientais para que aquela reação comece e se mantenha ao longo do tempo, inclusive podendo se intensificar. Por exemplo, eu preciso ter umidade do ar, temperatura correta, luz. A deposição vai depender da velocidade do ar, da posição do material no espaço. Né? Por exemplo, no caso de corrosão eletroquímica, para que ela ocorra e se dê em modo mais intensivo, né? Ela precisa que tenha uma certa umidade do ar. Se o ar estiver bem seco, eu posso ter o poluente. O poluente pode encostar em algo, mas ele não vai provocar corrosão eletroquímica. Né? Então, eu preciso, no caso de danos aos materiais, de algumas condições. E aqui eu dou alguns exemplos, tá, gente? Por exemplo, vidros, enamel, um tipo de uma laca. A poluição do ar pode provocar alteração da aparência. O poluente são todas substâncias ácidas e precisa de umidade para que isso ocorra. Metais, dano à superfície, perda de metal, principalmente dióxido de enxofre, substâncias ácidas e precisa de umidade e temperatura corretas. Materiais de construção como tijolo, cimento, cal, provoca descoloração, principalmente dióxido de enxofre, substâncias ácidas e partículas em suspensão no ar.
precisa de umidade. Pintura provoca principalmente descoloração, de novo as mesmas substâncias e precisa de umidade e fungos ajuda bastante. O couro, ele vai se desintegrando, já pegaram aquele couro bem velho, cadeira de couro de 60 anos atrás, e ele começa a enfraquecer. Então, dióxido de enxofre, substâncias ácidas. Qualquer condição ambiental, tendo isso, o couro vai enfraquecer. O papel se torna mais quebradiço, principalmente com esses poluentes sob a luz solar. Os tecidos vão perdendo resistência à tensão, eles estouram fácil e vão formando manchas. Dióxido de enxofre, substâncias ácidas, umidade, luz e fungos. E os corantes sofrem desbotamento, dióxido de nitrogênio, enxofre e oxidantes, umidade e luz solar. E daí eu quero mostrar esse exemplo, estes exemplos aqui para vocês. Vamos pegar essa foto menor aqui com duas fotos, né? Gente, esta estátua é esta daqui. Esta é esta daqui. A da direita é a mesma da esquerda, alguns anos depois, né? Na foto da esquerda, você já vê que está meio escuro. Esta deposição é pura poluição. Só que com as condições corretas, esta poluição ela vai começar a provocar uma corrosão eletroquímica. Pode até desfigurar a estátua. Se vocês se lembram, naquele filme que eu apresentei lá na aula 2 dos problemas daquela poluição do ar de 1952 em Londres, acontecia exatamente isso. Eles começaram a limpar alguns monumentos de pedra e eles simplesmente viravam pó. Você encostava, já quebrava por causa da corrosão eletroquímica das cidades. Por isso que algumas cidades históricas começaram a dificultar o acesso com carros pelo centro da cidade. Aqui tem um outro caso onde eu tenho fungos e algas aqui depositado em cima da estátua. E esses organismos também vão começar a produzir substâncias que vão atingir a pedra. E olha que legal esse trabalho, publicado em uma das melhores revistas sobre a questão ambiental no mundo, a Science of the Total Environment, em 1917, olha, é bem recente esse trabalho. Lá em Roma, bem no centro antigo de Roma, tem a Fontana di Trevi. Infelizmente, eu nunca fui para Roma, né? Eu gostaria de ir para Roma, mas diz que essa Fontana di Trevi tem várias estátuas lindas, 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 com água em volta. E uma estátua principal, que é a estátua de Oceanos, deus do mar, né? E isso fica bem no centro de Roma, onde que passam muitos carros por perto, né? O que eles queriam fazer? Estudar qual é o efeito da poluição do ar sobre essas estátuas, principalmente a estátua do oceano. Inclusive, eles fecharam durante muito tempo a Fontana di Trevi para poder restaurar por causa dos problemas provocados pela poluição do ar. Então, vocês podem ver nessas fotografias com microscópio eletrônico, esses pontos pretos é tudo poluição. E esses pontos mais claros são as partículas de mármore da estátua. Então, vocês podem ver como a poluição já começou a penetrar dentro da estátua. E isso vai fazendo com que o mármore aguenta um pouquinho mais, neste caso, mas ao longo do tempo ele tem sim danos irreparáveis, tá? Então o ideal qual que é? Evitar a poluição do ar perto dessas estátuas. A poluição do ar também pode provocar os chamados danos às propriedades da atmosfera, que é a visibilidade. O que é visibilidade, gente? Até onde eu consigo ver um ponto com clareza. Em um dia com grande visibilidade, sem nada da atmosfera, eu consigo ver mais longe. Pode ser à noite também, que é um ponto de luz daí.
tá? Em um dia com muito nevoeiro, eu não consigo ver tão longe. Vocês se lembram daquele filminho lá de Londres, 1952? 3 horas da tarde você não enxergava um palmo na frente. Por quê? A poluição diminuiu a visibilidade. Né? Eu tenho neblina natural, que é por gotículas de água, né? Gotículas de vapor, mas o que a gente está falando agora é por poluição. A gente fala que uma cidade poluída perde pelo menos cerca de 2 vezes a sua iluminação por causa da perda de luz natural. Então, algumas vezes a gente tem que ligar as luzes quando não precisa ligar, ou ligar luzes mais fortes quando poderia usar luzes mais fracas. E olha só que legal, pessoal. Olha só, eu trouxe 2 exemplos para mostrar definitivamente como a gente pode perder a visibilidade por causa da poluição do ar, né? Então, aqui vocês veem nessa figura do lado esquerdo, ela é subdividida em 5 figuras, 5 fotos, né? Todas tiradas no mesmo ponto, apontando para o mesmo local, só que em horários diferentes. Às 9, 11, 13, 14 e 16 horas. O dia amanheceu numa boa, sem problema, foi acumulando poluição, foi acumulando poluição, foi acumulando poluição, foi acumulando poluição. Isso foi em 16 de dezembro de 2016 em Pequim. E Pequim, infelizmente, é até hoje uma das cidades mais poluídas. Só para vocês terem ideia, uma vez eu vi uma reportagem de um colégio internacional em Pequim, aquele zona que só tem aula em inglês, né? E eles não deixavam mais as crianças brincarem do lado de fora durante a hora do recreio. Então, eles estavam construindo especialmente um ginásio para as crianças irem na hora do recreio. Por quê? Por causa da poluição do ar. Uma outra foto icônica é um monte de gente tirando foto do que? Não faço a mínima ideia. Não dá nem para ver direito. Essa é a Praça Tiananmen, a Praça da Paz Celestial, onde está localizada a Cidade Proibida. Cidade Proibida é um complexo de palácios da China antiga, que foi preservado até hoje, uma grande atração turística, tá? Então, é legal todo mundo tirando foto, né? Com extensor aqui. Tirando foto do quê? Não dá nem para ver direito ali nos celulares. Né? Isso não é nevoeiro comum. Isto é poluição. A poluição também pode provocar danos à vegetação, né? Porque imaginem só, isso aqui em casa eu vejo muito, porque eu moro do lado da linha verde, né? Então você tem a folha, a parte de cima da folha é o principal ponto da folha, onde é que ela capta energia solar, transforma em energia química através da fotossíntese, né? Então, o que que acontece? Quando eu tenho muita poluição do ar, vai se depositando coisas em cima, tá? E vão diminuindo a superfície da planta para fazer fotossíntese. Vai tendo menos partes verdes expostas. Inclusive, em muitos casos, se forma até um fungo que ele vai se alimentar desses poluentes que se depositam em cima da folha. Inclusive, esse fungo tem o nome sugestivo de fumagina. Outra coisa que pode acontecer, e um amigo meu na Alemanha Oriental estudou muito bem isso a partir da chuva ácida, é a deposição de poluentes no solo. Que a poluição do ar vai depositar poluentes no solo. E daí as plantas podem morrer por causa disso, ou podem absorver esses poluentes e depois a gente vai comer uma planta com poluente, né? Por isso, gente, eu algumas vezes discuto muito essa iniciativa de hortas urbanas. É legal, tudo mais, sem grandes problemas, mas a gente precisa estudar se essas plantas nas hortas urbanas elas não estão absorvendo poluentes, tanto do ar quanto da água que é usada para regar essas hortas, quanto do solo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
Os poluentes também podem entrar pelas plantas através dos estômatos. Os estômatos são células especiais que vão abrindo e fechando. E isso serve principalmente para trocar gases, para sair água, por exemplo. É como se a planta suasse, tá? Mais ou menos assim. E pode, no momento que o estômato abre, pode entrar poluentes e contaminar a planta. Tanto é importante em relação à vegetação que tem plantas que são usadas como bioindicadores. Elas indicam a qualidade do ar. Então, algumas plantas, sob a presença de um certo poluente, elas simplesmente não conseguem viver. E algumas são muito específicas, por exemplo, o tabaco, o ozônio, o chopo, o Populus nigra, ozônio. A Transcandia, não temos no Brasil uma série de substâncias genotóxicas, o azevém, Lolium multiflorum, há uma série de metais pesados, o couve, a brássica, olerácea, há hidrocarbonetos, que são derivados de petróleo e assim por diante. Eu ganhei esses dias de um amigo uma bromélia, cujo nome científico é Tillandsia usneoides. Com certeza vocês já viram essa bromélia. São os fiozinhos de cor cinza que se embaralham inteiro, que a gente usava muito para ornamentar presépios na época do Natal, ou fazer aquelas cestinhas com os ovos de Páscoa, etc. A Tillandsia usneoides é uma bromélia, ela é um ótimo indicador para a qualidade do ar. Há 30 anos, aqui em casa, a gente tinha muitas de forma natural pelas árvores. Hoje, elas desapareceram. Por quê? Como eu falei, eu moro do lado da linha verde, a poluição do ar aumentou muito, muito, muito. E elas foram desaparecendo. Eu ganhei de novo algumas mudas de um amigo, coloquei aqui num lugar mais protegido. Eu quero ver se eu consigo cultivar essa Tillandsia usneoides, barba de bode, barba de velho, por pelo menos algum tempo aqui em casa. Bom, e finalmente, a poluição do ar pode provocar danos à economia. Como assim, professor? Eu já mostrei danos aos materiais, né? Então, eu vou perder estátuas, eu vou perder vidro, eu vou perder madeira, eu vou perder tijolo, etc. E daí eu vou ter que repor isso. Mas tem algo muito importante que são os danos à saúde e que a gente tem que ajudar as pessoas que têm esses danos à saúde. Então aqui eu quero mostrar um trabalho muito interessante feito em São Paulo alguns anos atrás, que inclusive, gente, pode ser um tema de TCC, fazendo o mesmo trabalho com a mesma metodologia aqui na região de Curitiba. Eles foram muito inteligentes, pessoal, mas muito inteligentes mesmo. Eles pegaram 3 cidades diferentes lá em São Paulo: Peruíbe, Guarujá e Cubatão, todos ali na região do litoral. A cidade de Peruíbe é considerada uma cidade com quase nada de poluição do ar. Guarujá, poluição média do ar. E Cubatão, que é um centro industrial, poluição do ar lá em cima. Muita poluição do ar. E daí eles foram lá no SUS e viram quanto o SUS estava gastando por pessoa para tratar doenças do aparelho respiratório. Por que por pessoa? Porque essas cidades aqui, elas são de diferentes tamanhos. Peruíbe é menor, Guarujá é média e Cubatão é maior das cidades. Então, eles não podem pegar assim quanto foi gasto no total, mas por pessoas, tá? Vamos pegar aqui a média entre 2000 e 2009, tá? Em média, Cubatão é 100. Por quê? É considerado a área mais poluída. Então, é de se esperar que em Peruíbe se gastou menos por pessoa para doenças do aparelho respiratório. Em Guarujá se gastou um pouquinho mais, mas menos do que Cubatão. E realmente isso deu certo, né? Na média, entre 2000 e 2009, se gastou R$ 81 por pessoa que tinha doença do aparelho respiratório.
quase 82. Em Guarujá, quase 92, e em Cubatão, 100. E aqui demonstra exatamente a diferença. Aqui não é o gasto total. Claro que Cubatão teve um gasto total maior, mas é o gasto por pessoa. Per capita significa por pessoa, tá? Então, a cada 100 reais que Cubatão tinha que gastar para ajudar pessoas com doenças do aparelho respiratório, Guarujá só precisou gastar 92 e Peruíbe 82. Seria muito interessante fazer isso, por exemplo, comparando Curitiba, Araucária, Campo Largo, Tunas, Prudentópolis, são todas cidades que ficam na região metropolitana, oficialmente região metropolitana, mas que tem níveis de poluição do ar que a gente sabe, tem certeza que são diferentes. Prudentópolis, por exemplo, tem poluição do ar muito menor que Curitiba ou que Araucária. Então, esse é um trabalho que pode ser feito facilmente, quer dizer, facilmente não, sempre dá trabalho, óbvio, né? Mas que pode ser, inclusive, publicado, dando uma contribuição da diferença de gastos com saúde pública em uma cidade com muita poluição do ar, comparando com uma cidade com menos poluição do ar. Olha aí, gente, mais um tema de TCC. Então, eu gostaria de lembrar vocês que poluição do ar é tudo que o ser humano joga na atmosfera, nesse compartimento ambiental, que vai fazer algum dano ao próprio ser humano e a tudo que está em volta, e que ela pode provocar danos à saúde, danos aos materiais, danos à vegetação, e danos à economia como um todo. Inclusive, como eu fiz o convite, vocês podem mostrar que isso provoca danos à economia aqui em Curitiba e região metropolitana também. Gente, esta foi a nossa matéria de hoje. Opa. Deixa eu tirar a apresentação. Alguém teria alguma dúvida sobre isso? Alguma colocação? Alguma coisa que quer colocar? Quem de vocês tem rinite, pessoal? Quem tem rinite? Eu tenho, não sempre, mas eu tenho. Alguém mais tem rinite? Vamos conversar? Abrir o microfone, pessoal. Quem tem mais rinite? Angélica tem. Tati, eu. A tua rinite deve ser mais séria, né, Tati? Quem mais tem rinite, gente? Aquelas assim, professor, que eu tenho que passar um spray no nariz todo dia antes de dormir, senão no outro dia tô dramática. Mesmo quando tem bastante umidade do ar? Mesmo, tem épocas assim que eu até consigo ficar 2, 3 dias sem usar o sprayzinho. Mas daí quando eu vejo no outro dia vai atacar, eu passo todo dia de noite. Daí eu fico tranquilo, como se não tivesse nada. Olha só, gente. O Joelson, a Nicole, a Maiara, depois que veio morar em Curitiba. Olha, Maiara, então você é o nosso exemplo. Você é o nosso exemplo. Onde que você morava antes, Maiara? Me conte. Onde eu tô agora, em Pontal do Paraná, no litoral. Você é de Pontal do Paraná e daí veio morar para Curitiba, é isso? Isso. Ó, Pontal do Paraná tem muito menos poluição do que Curitiba, certíssimo. Então, olha o que a poluição pode provocar na gente, né? A Débora não tem rinite, nossa, Rosângela também não, Franciele também não. Vocês são privilegiadas, olha, parabéns mesmo, de verdade. Eu não tenho constante, mas alguns momentos, quando a poluição está muito grande, eu posso ter rinite. Isso aí, Franciele. Então, gente, a gente tem que começar a prestar atenção. E eu digo para vocês sempre, é uma responsabilidade do... Nossa, agora, Rosângela, o que é isso que você falou, Rosângela? Eu não faço a mínima ideia. Anósmia? O que é isso, Rosângela? Agora você vai ter que me explicar, Rosângela.
Cadê a Rosângela? Rosângela, me explique o que é a anósmia. E a Rosângela não quer explicar, gente. Ah, perda de... Não é por causa da Covid-19? Você não está com Covid-19? Ah, tá. Mas tá tudo certo agora com você, né? Tudo normal. Tá. Com certeza, né? Senão você não estaria aqui na aula. Mas vamos lá, gente. O que eu estava falando? Eu quero deixar bem claro, pessoal, e eu não estou falando só de análise ambiental, eu estou falando de vocês como profissionais da área de saúde. O profissional na área de saúde, eu sempre falo isso em saúde ambiental, quando eu dou a disciplina de saúde ambiental, o profissional na área de saúde, ele não pode simplesmente tratar a pessoa, porque dependendo da causa, ela vai voltar para o mesmo lugar, vai pegar a mesma coisa, vai voltar de novo para você, vai voltar para o lugar, vai pegar a mesma coisa, e assim vai e volta, vai e volta. Então, o bom profissional da saúde, ele também vê o que acontece em volta da pessoa, tá? E daí ele pode até orientar a pessoa de uma forma melhor e mais completa. Essa é uma responsabilidade. E tem outra coisa, gente. Principalmente vocês que vão ter sucesso na carreira podem chegar a cargos públicos importantes, como secretário municipal, estadual de saúde, etc. Prestem muita atenção. E eu estou falando sério, tá? Eu acredito muito em vocês, em cada um de vocês. Quando você trata a saúde, não adianta só fazer hospital, posto de saúde, etc. Você tem que tratar o que acontece em volta. Então, por exemplo, uma cidade, se é secretário municipal de saúde numa cidade onde a poluição do ar é muito alta, você não adianta, você tem que fazer UPA? Tem que fazer hospital? Tem que dar tratamento? Tem que. Mas você tem que entrar em contato com o secretário de infraestrutura, com o secretário de meio ambiente. Nós temos que tentar diminuir essa poluição do ar, tá? Porque senão eu posso fazer 10 mil hospitais e vou continuar tendo muitos problemas, tá? Na aula que vem, a gente vai ver quais são os principais poluentes e como fazer análise desses poluentes, bem como um pouquinho da legislação. Tá certo, pessoal? Eu queria lembrar vocês, tomem 5 minutinhos, pessoal. A nossa aula vai até as 10, são 9h30 agora. Tomem 5 minutinhos para fazer a nossa atividade de frequência e garantir a presença nessa semana. Lembrem-se que é uma regra que a gente deixa aberto até o dia anterior à próxima aula, 23h59. Tem tempo, mas eu sugiro que façam isso agora. Também tem um trabalho muito legal lá em material complementar, que com certeza vai ajudar vocês a entenderem cada vez mais essa questão dentro de análise ambiental e dentro de saúde do ser humano da poluição do ar. Tá certo, pessoal? Alguém tem alguma coisa que queira falar ainda? Alguma contribuição que queira fazer? Ou alguma dúvida a tirar sobre qualquer coisa? Hum, 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 hum. Nada? De novo aquela velha história, ou o professor explicou bem demais, que ninguém tem dúvida, ou o professor explicou mal demais, que nem dá para tirar dúvida. No caso, vendo as notas de vocês, com certeza o professor Klaus é muito bom e explicou muito bem, né, pessoal? Ô, professor, posso tomar um tempinho um pouquinho do seu tempo depois, no finalzinho da aula? Pode. Beleza. Não é sobre o assunto da aula. Não, é do projeto. Daí só queria aproveitar mesmo. Se pudesse, não, depois a gente vê. Não, tudo bem. Só vou terminar a gravação e daí a gente já pode conversar, tá bom? Beleza. Então eu agradeço a presença de todo mundo. A gente espera vê-los todos aqui na semana que vem. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau para vocês. Agora eu vou interromper a gravação.